Bom dia, mais um dia que o Senhor fez para mim, para você, para nós desfrutarmos do amor dEle, da graça dEle, da palavra dEle. Ele deixou a palavra para nós como um manual de vida. Eu tenho falado isso nos programas, para nós lermos, aprendermos e principalmente colocarmos em prática em nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem uma qualidade única, que ela não volta vazia. O que significa isso? Aquilo que você faz de acordo com a palavra, Deus tem compromisso com essa palavra que Ele te ensinou, que Ele te aconselhou a praticar, e Ele mesmo é o responsável para que essa palavra ela se cumpra na sua vida, para que essa palavra ela não volte, vamos dizer assim, com as mãos vazias, mas ela volte carregada com aquilo que ela disse que aconteceria. Quando Jesus disse, perdoa, Ele está dizendo o quê? Quando eu pratico o perdão, quando eu libero o perdão, quando eu perdoo uma pessoa, você certamente lá na frente, um dia depois, uma semana depois, um mês depois, aquele sentimento de amargura, de raiva, de insatisfação por não perdoar, ele vai ser trocado por uma graça, por uma tranquilidade, por uma paz interior. Não que você vai esquecer aquele assunto, aquele fato, mas aquilo ali não vai ter mais condições de te machucar, de te ferir, que é o chamado ressentimento. Sentir novamente, sentir de novo uma situação ruim. Então isso significa o quê? A palavra não voltar vazia. Se eu perdoo, ela vai voltar com paz, vai voltar com graça sobre a minha vida. Amém? O que eu quero falar com você nesse dia é a respeito de uma passagem aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus é levado pelo próprio Espírito para ser tentado no deserto. E ali ele se depara com o diabo, com o inimigo, e o inimigo vem questionando, o inimigo vem afrontando a vida de Jesus, questionando a sua filiação, né, se és filho de Deus. E quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes nós também não somos tentados, não somos afrontados pelo inimigo? Quantas vezes passamos por situações difíceis ou complicadas em nossas vidas e o inimigo vem com essas, querendo colocar essas dúvidas, querendo colocar umas minhocas nas nossas cabeças, nos questionando se realmente, se você é um filho de Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Então, Deus está deixando isso acontecer na sua vida? Deus não está sendo pai, Deus não está atendendo as suas orações? Você já não se perguntou, já não falou para Deus? Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo. Tem um salmo que Davi fala, até quando, Deus? Até quando? Quantas vezes nós já falamos isso para Deus? Deus, mas será que o Senhor não está me ouvindo? Até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando as coisas vão continuar desse jeito? Até quando? Eu não estou aguentando. Eu aprendi algo na palavra de Deus, que nenhuma situação, seja uma provação, seja uma tentação, seja uma tribulação, nenhuma situação contrária à minha vida, ela vem sem que eu esteja preparado. Ainda que eu não goste na hora, ainda que não seja agradável naquele momento, mas todas as vezes que vem uma situação adversa na minha vida, eu posso ter uma certeza. Deus sabe que eu estou passando por aquilo. Deus até mesmo permitiu que algumas coisas acontecessem na minha vida. Para quê? Para que eu pudesse sair dessa situação melhor. Não estou falando que Deus coloca enfermidade, Deus coloca um acidente de carro, Deus coloca um desemprego na vida de ninguém. Eu estou falando que às vezes algumas situações podem nos acontecer, mas isso não quer dizer que Deus seja o responsável. Isso não quer dizer que Deus é o culpado disso. Ele sabe do que está acontecendo e Ele está comigo nessa situação para quê? Para que essa situação seja solucionada, seja resolvida. Ele está permitindo isso, e isso não vai me prejudicar, isso não vai me levar a um ponto onde eu vou cair, onde eu não vou superar essa situação. Deus é com você. Ele disse, eis que estou convosco até o último dia, até a consumação do século, ou seja, até o último dia da sua vida. Nada do que acontece na sua vida, meu irmão, passa despercebido aos olhos do Senhor. Tem um versículo que diz que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Se você está passando por uma situação adversa, se você está sendo tentado pelo diabo, você vai aprender hoje como vencer essa tentação, como superar esse obstáculo e sair do lado de lá, sair lá na frente, vitorioso e feliz. Amém? Vamos então aprender essa palavra de Deus para sairmos, para vivermos vitoriosos contra as ciladas do inimigo, contra as tentações do diabo. Diz assim a palavra, no capítulo 4 de Mateus, a seguir
Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas. Jesus tinha acabado de cumprir a lei. Por que Jesus foi batizado nas águas? Ele foi batizado para remissão de pecados? Jesus não tinha pecado. Jesus foi batizado nas águas para cumprir uma lei. Jesus tinha 30 anos de idade. E as pessoas, né, as pessoas ali de Israel que quisessem fazer a obra de Deus, que quisessem participar da obra de Deus, isso geralmente acontecia com 30 anos de idade, e tinha um rito, né, um ritual ali, que era o da purificação pelas águas. Jesus, então, ele veio aqui para cumprir a lei. Então, quando essa pessoa com 30 anos de idade passava por esse ritual, ela estava apta a servir, no caso, né, lá de Israel, na tenda da congregação. Agora, Jesus, da mesma forma, com 30 anos de idade, ele passa pelo ritual das águas, e que se transformou no batismo para nós, né? E agora ele está apto, ele está preparado para iniciar o seu ministério. Então Jesus, a seguir, né, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, depois de ter passado 40 dias jejuando, o natural, o normal é que ele tivesse fome. E na hora que ele teve essa fome, o inimigo apareceu. O que nós podemos aprender com isso? Que o inimigo, ele sabe das minhas necessidades, ele sabe daquilo que eu gosto, ele sabe daquilo que eu preciso, daquilo que eu quero. Na hora que Jesus teve uma necessidade natural, comum, normal de comer, o tentador apareceu. Ele não apareceu antes, ele não apareceu enquanto Jesus não estava com fome. Meu irmão, se você tiver fome, uma fome muito grande de alguma coisa, e se você não estiver passando tempo com Deus, na hora que vier essa necessidade, na hora que vier essa fome, você corre um grande risco de ceder à tentação do diabo, de se servir da bandeja, da mesa que ele está pondo, que ele está te oferecendo. Jesus, por que Jesus não caiu na cilada? Por que Jesus não caiu nessa tentação? Por dois motivos. Primeiro, porque ele estava passando tempo com Deus. Ele não ficou 40 dias à toa, ele ficou 40 dias na presença de Deus. Então ele fortaleceu o espírito dele. Quando a carne dele, né, enfraqueceu, o inimigo veio com uma proposta para a carne. O inimigo veio com uma proposta para saciar aquela necessidade, aquele desejo da carne dele, que era um desejo de fome normal, um desejo de fome natural. Nessa hora, quando o diabo apareceu, o que Deus falou para ele? O que Jesus falou para ele? Está escrito. O que significa esse está escrito? Jesus combateu o diabo com a palavra. Eu e você também precisamos aprender isso. Nós precisamos afrontar o diabo ou responder ao diabo não com aquilo que nós achamos ou pensamos, mas nós precisamos responder ao diabo baseado única e exclusivamente na palavra de Deus. O diabo veio com uma proposta e Jesus disse assim: está escrito. Eu não vivo só de pão, eu não vivo só de coisa natural. Eu não me alimento só de arroz e feijão. Eu me alimento de toda a palavra de Deus. Você tem se alimentado da palavra de Deus? E quando Jesus disse de toda a palavra, ele está falando que são todos os versículos, são todos os ensinamentos. Ele não está falando só das promessas, só daquilo que é gostoso. É igual uma pessoa: não gosto de comer comida salgada. Eu gosto muito de doce. Mas não é por comer doce, eu só vou comer aquilo que eu gosto, isso vai te fazer mal. Eu já falei, falo outras, né, de novo. Eu sou casado com uma nutricionista. Se eu fosse comer só aquilo que eu gosto de comer, você acha que algumas verduras, legumes, algumas coisas iam entrar no meu cardápio? Não ia, não. Ia ter muita massa, ia ter muito churrasco, ia ter muita pizza, ia ter muito arroz e feijão que eu gosto. Mas você acha que umas verdurinhas, uns leguminhos ia fazer parte da minha dieta? Não ia, não. Meu irmão, a palavra de Deus, você precisa degustá-la toda, por completo. Quando eu estou dizendo isso, não são só as promessas. Você também precisa apreciar as exortações de Deus, os conselhos de Deus que vão até mesmo contrários à sua alma, à sua carne, aquilo que não nasceu de novo ainda.
aquilo que você talvez não goste, igual eu falei no início, perdoar. Perdoar uma pessoa que nem veio te pedir perdão, que nem reconheceu que errou, mas eu preciso fazer isso e essa é uma comida que talvez você não goste de comer, mas ela te traz um benefício muito grande. Né? Não é só se alimentar de proteína, ou só de carboidrato, ou só disso, ou só daquilo. Deus, ele tem uma mesa farta. Né? A palavra de Deus é uma mesa farta que foi colocada para você e para mim, para nós nos alimentarmos. Amém? No próximo versículo aqui, no versículo 5, nós vamos aprender mais uma cilada do diabo contra a vida de Jesus. Olha o que está escrito aqui no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, já que ele não conseguiu vencer Jesus na carne, naquela necessidade primária dele. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, o diabo, o que nós podemos aprender com isso? O diabo, ele conhece a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus mais do que ele, porque senão ele vai colocar, igual ele tentou, né, vencer Jesus na própria arma dele, no próprio território dele, na própria ferramenta que Jesus está muito acostumado a usar, porque ele é a própria palavra. Olha o nível de intimidação e de afronta do diabo contra Jesus. E isso nós podemos aprender o que mais? Que se ele fez isso com Jesus, você acha que não vai fazer isso com você, comigo? Você acha que ele não vai pegar um texto, um versículo, tirar de um contexto e vai falar para mim: não é assim que funciona, não é assim que Deus quis dizer. Foi o que ele fez com Eva lá no jardim do Éden. Ele tentou Eva de um jeito, não deu, tentou de outro, não deu, depois ele tentou na própria palavra, falou assim: mas Deus não falou que você pode comer? Eva falou: não, eu não posso comer. Falou assim: não é bem assim. Meu irmão, se eu e você não conhecermos a palavra muito bem, se nós não tivermos um entendimento, uma compreensão muito boa da palavra, o inimigo vai usar a própria palavra para me acusar, para me agredir, para me afrontar. Nós precisamos conhecer a palavra além. Jesus, ele foi tentado na carne, e agora Jesus é tentado na alma. Jesus é tentado ali agora numa condição de orgulho. O diabo levou num pináculo do templo, num lugar alto, e falou: atira-te abaixo, porque está escrito. Você não vai cair, não. Você tem... Jesus, no fundo eu te conheço. Eu conheço o teu poder, eu sei quem é você. Eu sei que você vai dar ordem aos anjos, e os anjos vão te sustentar, os anjos vão te pegar no colo, e você não vai tropeçar em pedra alguma. Meu irmão, quantas vezes o diabo não quer fazer isso conosco? Se ele não consegue nos derrubar, então ele vai jogar a gente lá para cima, vai nos encher de orgulho, vai nos encher de autoestima. A autoestima vai ficar alta demais da conta, né? Nós vamos ficar quase que autossuficientes, porque você é bom demais, porque você é bonito demais, porque você é isso, porque o trabalho que você faz, e começa a encher de elogio, começa, inflar o ego da pessoa, e de repente aquela pessoa ela não sente nem necessidade mais de Deus. O que o diabo fez? Falou assim, levou ele lá em cima e falou assim: pula aqui para baixo. O que ele quer dizer com isso? Jesus, sai desse lugar onde você está e vem para o meu lugar. O diabo ele esteve no céu, mas depois ele foi precipitado para a terra, por causa exatamente do orgulho. Exatamente porque ele quis ser mais do que o Altíssimo, como está escrito na palavra. E foi exatamente esse ponto que Eva caiu. Ele chegou para Eva e falou assim: pode comer, não vai acontecer nada. Não posso comer não. Ele falou assim: quando você comer, você vai ser igual a Deus. E foi esse ponto. O ponto que o diabo afrontou o próprio Deus, quando ele era, a Bíblia diz que ele era um querubim, que ele era um tipo de anjo, quando ele estava no céu, ele afrontou Deus, e ele foi precipitado para essa terra. Ele fez isso com Eva, e Eva também caiu. Você não precisa cair. Jesus, ele venceu o diabo para que você não precisasse mais cair. E quando o diabo falou assim: sai desse lugar e vem para cá, ele estava falando: vem jogar no meu campo. É igual eu falei um dia desse lá na igreja, a respeito até desse mesmo texto. Existem times que são, tem um poder de vitória, ganha muito mais, tem muito mais vitórias no seu próprio campo.
aqueles campos mais apertadinhos, e conhece até os buracos do campo, conhece a dimensão do campo. Então chama chama o time adversário para jogar no campo dele, porque no campo dele ele ganha. É igual jogar sinuca. Você vai jogar sinuca, às vezes, não, vamos jogar sinuca, não, vamos ali naquele lugar ali, que aquela mesa é boa para ele. Ele conhece onde tem a caída, ele conhece quanto que a bola volta, aquele ali é o campo dele, aquele ali é o território dele. O diabo está sempre querendo fazer isso com você e comigo, nos tirar lá de cima. Sai daí de cima e vem aqui embaixo, porque aqui embaixo eu ganho. Meu amado, não sai do lugar que Jesus te colocou, não. A Bíblia diz em Efésios, Paulo diz ali, que quando você nasceu de novo, você foi colocado num lugar, você foi assentado em lugares celestiais, juntamente com Cristo. Não sai desse lugar, não. O que significa sair desse lugar? É bater boca, é discutir, sabe? É ficar nervoso e naquela hora você falar o que você não deve. É ficar com raiva, é ficar, né, esse lado da emoção ruim, ou ficar cheio de si, ficar todo orgulhoso, né? A humildade foi embora e a exaltação própria chegou no seu lugar, tomou o lugar da humildade. Meu irmão, logo após o intervalo, nós vamos dar continuidade nesse estudo, porque isso vai te levar a viver uma vida sem cair nas ciladas e nas tentações do diabo. Amém?